Todos nós gostamos de ouvir histórias de casos de resgate maravilhosos, mas tenho certeza que você concorda comigo que entre eles, histórias de crianças que conseguiram sobreviver, não importa como, são particularmente especiais. Talvez o motivo para isso é a nossa simpatia inata pela sua fofura e inocência, combinada com seu desamparo e incapacidade de sobreviver por conta própria. Aqui estão 5 histórias de crianças que sobreviveram a situações que a maioria dos adultos não conseguiria lidar. Vamos começar. Bebê 59. Este bebê, conhecido apenas pelo número de sua incubadora no hospital, ganhou as manchetes pelo mundo afora em 2013, após uma filmagem extraordinária onde bombeiros e médicos o libertaram de um tubo apertado. A sua mãe, com 22 anos na época, manteve sua gravidez em segredo, usando roupas apertadas e enrolando roupas cuidadosamente ao redor da barriga. O pai do bebê se recusou a ficar com ele e ela não podia bancar um aborto. Ela foi a um banheiro público quando sentiu as dores do parto. Quando o bebê escorregou para dentro do cano do esgoto, ela foi incapaz de libertá-lo. Então ela chamou a polícia para resgatar o bebê, omitindo o fato de que era dela. Os serviços de emergência gastaram 2 horas cortando o metal para libertar o recém-nascido de um cano que tinha apenas 8 centímetros de diâmetro. Ele nasceu dentro da bolsa amniótica, o que certamente salvou a sua vida. Sofreu alguns arranhões e hematomas, mas fora isso foi considerado saudável. No hospital, o bebê foi levado aos cuidados da mãe e de um homem que alegava ser o seu pai. Imagens do resgate do bebê geraram horror e simpatia ao redor da China, com muitas pessoas reprovando a decisão de devolverem o bebê à sua mãe, com o argumento de que ela não merecia uma segunda chance. Kobe Arrendale. A sua mãe era jovem, bonita e foi tragicamente assassinada pelo seu pai, num domingo de manhã cedo. Agora, a Jessica Arrendale, que tinha 33 anos, está sendo aclamada como uma heroína por salvar a vida da sua filha de 6 meses, mesmo tendo morrido com um tiro na cabeça. Tudo começou no sábado à noite, quando a Jessica e o pai da Kobe, Antoine Davis, de 30 anos, saíram à noite. Em certo momento, Davis, um ex-oficial da Marinha que serviu no Iraque, ficou muito bêbado e violento. Ele perseguiu Jessica a escada acima da sua casa de 3 andares. A mulher tentou se defender com um taco de beisebol, mas ela foi dominada pelo ex-soldado que a atingiu várias vezes com o taco. Ela estava com a menina de 6 meses em seus braços. A pequena Kobe foi atingida na cabeça com um taco de acordo com sua mãe. Ela tinha um machucado na cabeça. Com medo da morte, a Jessica se trancou no banheiro. O David pegou a sua arma, um rifle equipado com um silenciador, arrebentou a porta do banheiro e enquanto Jessica ainda segurava Kobe em seus braços, Dave atingiu a jovem mãe na cabeça. Ninguém sabe como, mas ela girou o corpo e, ao invés de cair no chão, Ioniello disse que a sua filha caiu sobre o vaso sanitário, derrubando a pequena Kobe dentro da água. O assassino bêbado não percebeu que o bebê estava com a sua mãe e, após não tê-la achado no berço, se matou com a mesma arma. O bebê permaneceu no vaso, coberta pelo corpo da sua mãe por 13 horas, até que os policiais invadiram a casa e a resgataram. Ela estava com uma séria hipotermia e com traumas psicológicos. Os amigos criaram um fundo para ajudar a cobrir as despesas do seu funeral e para ajudar na educação das suas 2 filhas. O fundo já levantou mais de $45 mil. Terry Calversbert. Quando ela tinha apenas 23 meses de idade, ela quase morreu de queimaduras, que cobriram 90% do seu corpo, depois de um incêndio que sua mãe acidentalmente causou ao deixar um cigarro aceso em sua cama, provavelmente pelo sofrimento gerado pelo divórcio naquele mesmo dia triste. Qualquer que seja o motivo, as consequências foram terríveis. O cigarro começou um incêndio e em poucos minutos o berço estava em chamas. Quando a mãe de Terry, Julia, ouviu o seu choro, ela correu para o seu quarto, mas a fumaça espessa a impediu de entrar. Então ela tentou quebrar a janela para chegar ao berço pelo lado de fora, mas não conseguiu alcançá-lo. Durante todo este tempo, a menina estava sendo queimada viva e chorando histericamente. Os bombeiros que presenciaram a cena pensaram que encontraram uma boneca carbonizada.
casa quando viram o corpo da Terry. Ele estava todo preto como um pedaço de carvão com uma forma estranha. Para o horror de todos, a única parte do corpo que não teve queimaduras foi a parte que estava coberta pela sua fralda molhada. Os médicos da unidade especializada em queimaduras em Chelmsford deram menos de 1% de chance de sobrevivência às queimaduras, mas, incrivelmente, ela se recuperou. A Terry perdeu os cabelos para sempre naquele incêndio devastador. Além da sua pele, ela perdeu as pálpebras, nariz, as suas orelhas, perna esquerda, os dedos da perna direita e todos os dedos da mão. Ela agora usa uma peruca loira e se locomove com a ajuda de uma perna protética. A menina irá continuar a viver com seu pai Paul, um bombeiro voluntário, e sua madrasta Nikki. A senhora Julia Minter deixou a família 2 meses depois do acidente, tomada pela culpa após o episódio. As duas não se viram ou se falaram por mais de 10 anos, até que foram convidadas para participar de um episódio do programa Extraordinary People. Elas conversaram sobre o incidente e a senhora Minter diz que Terry a perdoou. Jamie Ogg. Os pais de primeira viagem, Kate e Dave Ogg, ficaram com o coração partido quando receberam a notícia que um de seus filhos gêmeos, nascidos com 2 minutos de diferença em uma gestação de apenas 26 semanas, tinha parado de respirar e tinha apenas alguns minutos de vida. A primeira criança era uma menina linda e saudável. Pensando que aquele seria o único momento que teriam com o pequeno menino, que já tinham decidido que se chamaria Jamie, a Kate pediu para poder segurar o bebê sem vida. E pediu para David subir até a cama do hospital para um abraço afetuoso. Enquanto abraçavam a criança, ela dizia como ele foi amado e que presentes ela gostaria de dar a ele no futuro. O que aconteceu em seguida foi uma espécie de milagre. Nos braços amorosos da sua mãe, o pequeno menino começou a se mexer e a sua respiração ficou mais forte. A equipe do hospital correu em seu socorro e juntos trouxeram o bebê de volta à vida. Alguns segundos depois, um bebê nascido 13 semanas antes do tempo estava respirando normalmente por conta própria e abriu os olhos. O Jamie foi levado com urgência para a UTI. E após 2 meses na incubadora, ambos os bebês foram enviados saudavelmente para casa, junto com a mãe deles, para a alegria do pai e da mãe felizes. Bebês milagrosos. Foi assim que o mundo chamou mais de 12 de crianças que saíram dos escombros após o devastador terremoto de 1985. O terremoto de magnitude 8.1 atingiu a cidade do México em 19 de setembro de 1985, seguido por outro de magnitude 7.5 um dia depois. Pelo menos 10.000 pessoas morreram, pelo menos o triplo ficou machucado e 100.000 pessoas ficaram sem casa. Foi o maior desastre natural em décadas na cidade mais densamente povoada no hemisfério. Para piorar, os 2 maiores hospitais da cidade foram completamente destruídos, incluindo maternidades, enterrando mães e bebês vivos e mortos, sobre os destroços dos concretos. Porém, alguns dos bebês encontrados dias após o terremoto escaparam fisicamente ilesos. Outros ficaram com sequelas pelo resto da vida. Alguns deles morreram depois de serem resgatados em hospitais devido a ferimentos fatais. A maioria das mães foram mortas pelas quedas dos prédios. 6 bebês foram tirados das ruínas após o desastre. Surpreendentemente, somente um deles estava machucado na perna, enquanto os outros estavam praticamente intactos. Mais tarde, os médicos explicaram esta resistência incrível dos recém-nascidos, com o fato que o espaço apertado entre os blocos de concreto lembrou a eles o útero que eles haviam acabado de deixar, e isso evitou mais problemas e deu a eles uma sensação de segurança e tranquilidade. A gordura dos bebês os mantiveram quentes mesmo em noites chuvosas, e o fato de que recém-nascidos não precisam de muita água nos primeiros dias de vida permitiram a eles não morrerem desidratados. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.